O urgente e o necessário na hora da acolhida. Mesa da Palavra, reflexões sobre o Evangelho do 16º domingo do tempo comum. A mãe dava exemplos aos filhos sobre o que realmente é importante na vida. Tomou então bela vasilha de cristal e a encheu com pedras. Perguntou então se a jarra estava cheia. Sim, foi o que? Em coro responderam. Pegou então um punhado de seixos, pequenos e roliços, e os jogou por cima das pedras. Um simples balanço fez com que se ajeitassem e indagou de novo. E aí os filhos, desconfiados de que ainda caberia alguma coisa, permaneceram calados. A mãe, então, encheu as mãos com fina areia, metendo-a no recipiente. A areia se acomodou lá dentro. Questionou-os então pela terceira vez. Responderam que agora estava cheia. Tomou um copo e o derramou devagarzinho na jarra. A água coube todinha. De novo questionada, a criançada afirmou haver ainda lugar para mais coisas. Gotas de anilina para tingir a água ou um punhado de sal também caberiam. E a mãe encerrava seu ensinamento dizendo que para preencher a vida precisamos colocar as pedras na ordem certa. Há a maior pedra, Deus, essa vem primeiro. Em seguida, aquelas outras grandes que verdadeiramente importam devem ser as postas. Depois irão se acomodando as pedras menores, tantas menores, até que venha a areia, a água, o sal e a anilina. A mesa da palavra de hoje nos fala da acolhida. Acolher é receber Deus em casa e aprender com Ele. Para isso, devemos estar atentos aos irmãos, porque será neles que acolheremos o Senhor. Em prontidão, como Abraão, que permanece de pé ao lado das visitas enquanto comem, ou ouvindo-o atentamente, como Maria ao acolhê-lo na sua casa. O cuidado e carinho bem grande para com as mulheres, usual nos relatos de Lucas, nos é apresentado através dessa bonita cena familiar. A história nos mostra que o Senhor, na subida para Jerusalém, não mantém os olhos postos somente no fim da peregrinação. Ele está atento ao que acontece à volta e aos que vivem nos arredores. É assim que entra nos povoados. De repente está diante de Marta e Maria, como também pode, no nosso povoado, visitar-nos. Como devemos nos portar diante dele? É isto que o evangelista quer nos mostrar. Marta e Maria são para nós protótipos de comportamento na boa acolhida do Senhor. Podemos então acolhê-lo como Marta, desculpem, cuidando da casa e preparando coisas gostosas para que ele possa comer e ficar satisfeito. Podemos também recebê-lo como Maria, sentindo o momento que é único e não se dispersando nos afazeres, perdendo assim o que há de melhor para ser aproveitado. Tendo consciência disso, Maria saboreia a sua presença, curte sua intimidade e bebe cada palavra que sai da sua boca. Vejam que são duas formas de acolher. Cada uma delas tem os seus méritos. Cada qual, dentro do seu jeito, irá deixar o hóspede confortável. Mas Jesus vem nos ensinar uma escala de valores no acolhimento. Isto quer dizer que uma delas tem a primazia, é especial. Deixar tudo para só ter olhos e ouvidos para o hóspede. O Senhor, a parte escolhida por Maria, é que é a primeira, é que é a melhor. Ao dizer que Maria escolheu a melhor parte,
Jesus não quer falar que a outra esteja errada, hein? Jesus não condena Marta por fazer coisas. Ele apenas diz que Maria foi mais esperta e optou pelo que era melhor e que sua escolha não lhe será tirada. Olhando as duas amigas de Jesus, cabe nos perguntarmos: com qual delas nos identificamos mais? Ficamos no serviço como Marta e perdemos a intimidade gostosa que a proximidade do Senhor através da oração nos traz? Ou nos colocamos nos momentos reservados para Ele, totalmente disponíveis para escutá-lo como Maria? Como estão sendo colocadas as pedras, a areia e a água no nosso vaso interior? Além dessas duas possibilidades, é possível identificarmos também acolhimentos que, na escala de valores de Jesus, apareceriam bem abaixo. Temos aquele ativismo total, gente que acha que ser cristão é só fazer, como se atuassem em alguma ONG ou obra social. Não tem tempo para o Senhor e acabam se frustrando por não enxergarem um sentido maior naquilo que realizam. Há também o acolhimento burocrático do cumpridor de preceito. Já fui à missa, já dei a esmola, já paguei o dízimo, cumpri a minha obrigação. Agora cuidarei da minha vida, é o que parecem estar dizendo. Há vários tipos de tempo. Sem dúvidas que o tempo principal para nos colocarmos aos pés do Senhor, para ouvi-lo, senti-lo e comê-lo é a Eucaristia. Além dele, há também os minutos reservados ao retiro da oração diária e, eventualmente, podemos ter tempos mais ampliados para um retiro, uma peregrinação, um dia de formação e recolhimento. Existem tempos também para dedicação às obras, serviços, cuidados com o próximo e pobre. Todos esses são tempos de Deus, e quando os fazemos por amor e com misericórdia, estamos como Maria, também junto dele, escutando, prestando atenção, curtindo aquela intimidade. É que quando escolhemos a melhor parte e deixamos que o Senhor se faça todo em nós, podemos seguir para as tarefas continuando nelas a oração que fazíamos já diante dele. Estaremos então vendo e sentindo Deus em todas as coisas, fazendo da vida inteira oração. Sendo no meio da ação e correria do mundo, homens e mulheres contemplativos e não meros ativistas de uma causa. Nesta passagem de Marta e Maria, poderemos verificar também interessante exemplo de discernimento. Discernir, já falamos disso, não é optar entre uma coisa boa e outra má. Escolher o bom comparado ao ruim é mera questão de inteligência. Discernir é escolher entre coisas boas aquela que me levará ao fim para o qual sou criado. Deus. Discernir é colocar as pedras grandes em primeiro lugar. Se não fizermos isto, não sobrará na nossa vida espaço suficiente para elas. Discernir é também, com a ajuda do Senhor, afinal, discerne-se em clima de oração e de entrega à vontade de Deus, saber separar o que seja importante e urgente na vida. É comum que se confundam esses dois aspectos. É que no dia a dia, o urgente, aquilo que necessitamos cumprir rapidamente, acaba se tornando por demais envolvente. E o importante, aquelas coisas que são mais necessárias no longo prazo, as que importam realmente, podem terminar relegadas a um segundo ou terceiro plano. Ao acolher o Senhor que nos vem através de anjos, como chegou a Abraão, nos ponhamos atentos à chegada de uma novidade transformadora da vida. Na acolhida de Abraão, o que chega é a gravidez de Sara, estéril e idosa.
No nosso caso, cabe ficarmos de prontidão para não descartarmos, por não reconhecê-la, a graça que o Senhor nos traz quando o recebemos. É impossível sua passagem por alguém sem que ele tenha a vida de algum modo transfigurada. Esses tempos de pós-modernidade não são de muito cuidado com a acolhida. A violência e o dia a dia agitados fazem com que nos fechemos. As relações vão se fazendo mais fluidas. Já disseram com muita propriedade que elas se tornam mais líquidas. Isto faz com que, menos ainda do que o receber, acabemos por desconhecer o próximo. O que temos de melhor a oferecer é o nosso tempo, e é este que acabamos negando aos outros. No afã de fazer muitas coisas, deixamos de escutar, como Maria, a quem nos chega, e perdemos a descoberta do mistério de Cristo, do qual Paulo hoje nos fala na segunda leitura aos Colossenses. Para refletirmos, o que é mais importante e o que é mais urgente na minha vida? Com qual das duas irmãs me pareço mais? Meu jarro está cheio ou ainda há espaços vazios nele? O que está preenchendo meu jarro? Um bom domingo e uma boa semana para todos.